E aí galera, bom dia, vamos começar o nosso aulão. Aqui é o professor Eduardo, se apresenta, professor. Bom, meu nome é Eduardo, atualmente eu sou advogado, já tive aprovação no concurso da Polícia Militar do Distrito Federal, que ainda se encontra em andamento em algumas outras fases. Hoje a gente vai trabalhar um pouco de conhecimento do direito administrativo, para ser mais exato, o tópico 3 do seu concurso do edital da LEGO, que se trata dos poderes administrativos. Vem com a gente, pessoal, hoje vai ser estouro. Então é isso aí, galera. Vou começar aqui, aí daqui a pouquinho você entra, viu, Eduardo? Fica à vontade. Bom dia. Bom, galera, vamos resolver aqui algumas questões hoje. Questão número 1 está na tela. Você tem o material aí. Vamos acompanhar. Primeira questão, escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal, ano de 2013. Alguém já tem gabarito? E aí? O que a questão fala? E o que você sabe e o que você não sabe? A questão fala: Jurandir, brasileiro, foi processado e condenado no exterior por ter praticado tráfico internacional de drogas. Então suponhamos que o Jurandir foi lá para os Estados Unidos. Foi lá para os Estados Unidos. No que ele chegou lá no aeroporto, foi pego lá, suponhamos, com 10 quilos de cocaína, de coca. Tá. Praticou o tráfico internacional de drogas. Lá cumpriu 6 anos de pena. Olha o que a questão fala. Lá no estrangeiro, ele cumpriu 6 anos de pena, privativo de liberdade. Então, suponhamos que ele foi condenado em 6 anos e cumpriu a totalidade, ou seja, 100% da pena. Pelo mesmo crime, ele também foi condenado aqui no Brasil, ele é brasileiro, aqui no Brasil. Só que no Brasil, a pena que ele ganhou foi de 10 anos e 2 meses. 10 anos e 2 meses. E a questão do concurso fala o quê? Que a pena privativa de liberdade que o Jurandir tem que cumprir no Brasil não pode ser superior a 4 anos e 2 meses. 4 anos e 2 meses. Bom, essa questão aqui, questão CESP, quer saber se a questão está certa ou se a questão está errada. Bom, isso aqui o examinador ele colocou uma continha básica de matemática. Ele pode ser, primeira questão, ele cometeu tráfico internacional de drogas, ele pode ser processado nos Estados Unidos e no Brasil pelo mesmo crime? Resposta: pode. Ah, professor, mas isso não veda o princípio do ne bis in idem, ou seja, ninguém pode ser processado pelo mesmo crime 2 vezes. Sim, o princípio do ne bis in idem, ele veda isso. Ele veda a pessoa com um único comportamento ser processada 2 vezes. Só que aqui é exceção. Aqui é exceção porque nós estamos falando de extraterritorialidade. Então, se o crime que Jurandir cometeu, nosso cidadão aqui brasileiro se chama Jurandir. Tráfico de drogas é crime nos Estados Unidos, tráfico de drogas é crime no Brasil. Ele foi preso em flagrante, aonde? Quando ele desembarcou. Aqui a questão não fala país, só fala estrangeiro. Aqui, questão número 1. Bom dia, Marcelene, aluna nossa lá da Evangélica de Rubiataba. Bom, a questão aqui fala que Jurandir, brasileiro, foi para o estrangeiro e lá ele foi preso por tráfico internacional de drogas. Aqui não fala o país. Eu coloquei Estados Unidos, não podia ser Japão, França, qualquer outro país, só para facilitar.
Eu coloquei a quantidade, a questão não fala de quantidade, só para ficar assim um probleminha didático para você entender. Então o cara passou lá no raio-x, apitou lá no raio-x, eles fizeram aquele teste, que é a perícia inicial, porque você tem duas perícias, você tem a perícia inicial e tem a perícia final. Fez o teste, deu positivo para cocaína, ficou azul, reagente que eles jogam lá no pozinho, ficou da cor azul, beleza, o cara foi polícia americana e deu voz de prisão em flagrante delito por tráfico de drogas. Lá ele foi processado e condenado a 6 anos. Aqui no Brasil, ele também foi processado e condenado pelo mesmo crime. A pergunta é, isso pode acontecer? Pode acontecer por qual motivo? Para evitar a impunibilidade. Evitar o quê? Impunibilidade. Então, para não correr o risco do cara ser absolvido lá nos Estados Unidos, sendo que é crime no Brasil a conduta, porque presta atenção, o Brasil é como se fosse um pai, uma mãe, e os brasileiros, o filho. Então, quando o seu pai e a sua mãe, quando você era criança, e vocês iam visitar um tio, uma tia, ia na casa de um padrinho, ia sair da sua casa, ia dormir na casa de outra pessoa em outra cidade, seu pai e sua mãe, antes de sair de casa, ele já lia o sermão da montanha para você. Menino, você não vai comer lá o tanto que você come aqui. Menino, você não vai deitar e pôr o pé no sofá, você não vai ficar pulando. Então o pai já dá aquela orientação para você não passar vergonha nele, não é isso? O fato do Brasil punir é a mesma coisa. O Brasil não quer que os seus filhos, ou seja, os brasileiros, vendam a imagem negativa do país, do Brasil, fora do Brasil. Então já falo, se você mijar fora do pinico lá, é a mesma coisa que você vai falar assim, não é porque você vai teimar lá na casa da sua tia, que quando você chegar aqui você não vai ganhar uma chinelada. Da mesma forma, é o Brasil falando com o brasileiro, você vai cometer um crime, que é crime no Brasil, lá no estrangeiro, não é porque você cometeu ele lá no estrangeiro, que quando você chegar aqui você não vai ganhar chinelada, entendeu? Então, por este motivo, ele vai ser processado também no Brasil. Só que no Brasil, ele foi condenado a uma pena de 10 anos e 2 meses. No estrangeiro, ele foi condenado a pena de 6 anos. Aí a questão fala que o Jurandir cumpriu os 6 anos lá no estrangeiro, ou seja, ele cumpriu a totalidade da pena. Pegou o bizu? A questão, escrivão, Polícia Civil Distrito Federal 2013, SESC, a questão fala, uma matemática básica, para te levar a crer que no Brasil ele foi condenado a 10 anos e 2 meses. No estrangeiro ele foi condenado a 6 anos. Quanto que é 10 anos e 2 meses menos 6? Dá 4 anos e 2 meses, não é? Então a questão faz uma matemática simples, uma matemática fácil, que aí você fala, não, peraí, ele ficou preso 6 anos, no Brasil ele foi condenado a 10 anos e 2 meses, 10 menos 6 é 4 e 2 meses é realmente. Então, quando ele voltar para o Brasil, ele não pode ficar mais do que 4 anos e 2 meses presos. Aí você marca essa alternativa como correta e você se fudeu, porque a questão está errada. A questão está errada por um simples fato. Ele cumpriu a totalidade da pena. Aqui sim, se ele chegasse no Brasil e fosse cumprir um dia de pena, ia ser o bis em idem. Porque ele cumpriu a totalidade, a integralidade da pena lá fora. A integralidade da pena. Lá ele foi condenado a 6 anos. E 6 anos ele ficou preso. Agora, eu vou mudar essa questão. Suponhamos que o Jurandir me contatou, eu, advogado internacional, atuo no Brasil, nos Estados Unidos, peguei meu jatinho particular, vou lá salvar o Jurandir. Cheguei lá nos Estados Unidos,
O Jurandir estava com... Eu estou mudando a questão, hein? Presta atenção. O Jurandir está 5 anos preso. Com 5 anos preso, eu consigo, na justiça americana, liberdade. Liberdade. Aí o Jurandir fala, nossa, esse meu advogado é foda. Ele conseguiu aqui na justiça americana diminuir 1 ano da minha pena. Olha que beleza, diminuiu 1/6 da minha pena aqui para tráfico de drogas. Eu saí faltando 1 ano para cumprir a pena. Porque lá nos Estados Unidos não existe progressão de regime igual tem no Brasil, não. Lá você fica preso e depois você sai da cadeia, igual você vê nos filmes. Aqui no Brasil não é igual aos filmes americanos. Aqui tem a progressão do regime. Presta atenção. Lá ele tinha que ficar mais 1 ano preso. Aí ele me abraça, me beija e fala, não, você é foda mesmo, doutor. Você me livrou da cadeia 1 ano. Beleza. Só que aí ele chega no Brasil. Ele chega no Brasil, o Brasil fala, Jurandir, você foi condenado a 6 anos nos Estados Unidos? Fui. Quanto tempo você ficou preso? 5. Então beleza, você agora vai ficar 5 anos e 2 meses preso. Mas por que, professor? Porque ele não cumpriu a totalidade da pena. Então, se você não cumpriu a totalidade da pena nos Estados Unidos, espera aí, aqui no Brasil você vai cumprir a totalidade da pena. Então, o que vai fazer? Eu vou abater, eu vou fazer a detração. O que é detração? É o abatimento da pena que você já cumpriu pela pena que você ainda falta cumprir. Então, se no Brasil você foi condenado a 10 anos e 2 meses, eu vou fazer a detração. Você ficou preso 5, vou diminuir 5, então falta você ficar 5 anos e 2 meses. Então eu modifiquei a questão. Neste caso, eu teria que cumprir ainda a pena no Brasil. No caso em tela, não. No caso em tela, ele cumpriu a integralidade da pena. Então a questão número 1 está errada. Todo mundo pegou o bizu? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Então, beleza. Vamos para a questão número 2. Agente CESIP pela teoria da atividade. Teoria da atividade, teoria do resultado. O lugar do crime é aquele que foi praticada a conduta comissiva ou omissiva. Primeira coisa, o que é conduta comissiva e o que é conduta omissiva? Conduta comissiva é aquela que você precisa de uma ação, ou seja, lesão corporal. Eu dei um murro na cara da Marcelene, então teve uma ação, é uma conduta comissiva. Conduta omissiva, eu vi a Marcelene acidentada e eu não prestei socorro. Então eu cometi omissão de socorro. Ou seja, omissiva é uma não conduta minha. Então eu posso ser criminalizado por uma conduta positiva ou por uma conduta negativa. Conduta negativa é aquela que você tem que agir, mas não agiu. A conduta comissiva é aquela que você não deveria agir. Você não tem que dar murro na cara de ninguém. Então você não tem que agir, mas você agiu. Isso é comissiva. Omissiva, você tem que prestar um socorro, mas você nada faz. Então essa é a diferença de conduta comissiva para conduta omissiva. Beleza. Teoria da atividade, teoria do resultado. Vamos dar um exemplo aqui nessa questão. Cidadão tem 17 anos, 17A e 11M. Tem 17 anos e 11 meses. Cidadão, ele dispara tiro em fulano. Descarregou uma arma em fulano. Fulano foi socorrido. Fulano foi levado para o hospital e fulano ficou no hospital por 90 dias. Então fulano não morreu, certo? Levou, descarregou a arma, corpo todo alvejado,
foi para o hospital, lá ficou 90 dias em tratamento. Depois de 90 dias ele morreu. Depois de 90 dias ele morreu. Presta atenção. O cidadão que disparou aqui, no dia que ele disparou, ele tinha quantos anos? 17 anos e 11 meses. No dia que a pessoa levou o tiro, morreu, ele tinha quantos anos? 90 dias é 3 meses, viu gente? Então ele tinha 18 anos e 2 meses. Tá. Quando ele disparou o tiro, 17 anos e 11 meses. Quando o cara morreu, 18 anos e... Te pergunto, esse fulaninho Y aqui, ó, que foi o cara que disparou, o criminoso, ele vai responder pelo crime de homicídio, ele vai responder pelo crime de tentativa de homicídio, ele vai responder por lesão corporal, ou ele não vai responder por nada? Essa é a sua prova. A sua prova é feita dessa forma. E aí, qual alternativa você vai marcar? Letra A, B, C ou D? Ele vai responder por homicídio, porque o objetivo dele, o dolo, a vontade, o ânimos necante, é vontade de matar. E realmente o cara morreu. Só que no dia que ele disparou, o cara não morreu. No dia o cara foi lesionado, houve lesão corporal, foi em estado grave, né? Foi para o hospital, ficou na UTI e tudo mais. Esse cidadão, ele vai responder por homicídio consumado, homicídio tentado, lesão corporal ou por nada? Responde por homicídio. Responde, Marcelene? Eu acho que não. Ele não vai responder por nada. Porque no dia... Mas o cara não morreu com... Porque no dia que ele disparou, ele era o quê? Inimputável. O que significa inimputável? Ele não responde crime. Inimputável significa o in é negação, é não. O in é não. Imputável é de imputar. Imputável é, eu posso imputar a alguém algo. Imputável é, eu posso imputar a alguém algo. Eu posso imputar a alguém crime. Inimputável, eu não posso imputar a alguém algo. Inimputável significa, o cara é menor de idade. Pegou? Se o cara é menor de idade, ele não vai responder por crime nenhum. Ele vai responder por ato infracional, mas ele não vai ter ficha suja. Pegou? Ele não vai ter maus antecedentes. Pegou o bizu? Então o rapaz morreu depois de 90 dias que ele estava de maior, já não interfere nada. O que manda, isso aqui nós estamos lendo, tal da luta. Luta. Quem gosta de UFC vai aprender isso aqui. Luta. O L significa lugar. Lugar do quê? Lugar do crime. O U significa teoria da ubiquidade. O T significa o tempo. E o A significa atividade. Ou seja, para eu descobrir se existir um conflito de lugar, para eu determinar qual foi o lugar do crime, eu vou adotar a teoria da ubiquidade. Se tem uma discussão a respeito do tempo, qual foi o tempo que cometeu o crime? Eu vou usar a teoria da atividade e vou explicar. Neste caso, o crime aconteceu quando ele tinha 17 anos e 11 meses, ou o crime aconteceu quando ele tinha 18 anos e 2 meses? Isso é uma discussão.
Eu quero saber o tempo do crime. Eu quero saber quando foi que o crime ocorreu. Então, o tempo do crime, eu vou usar a teoria da atividade. A atividade, ele tinha o quê? 17 anos e 11 meses. Atividade é o momento da ação ou da omissão. Omissivo e comissivo. Olha a questão. Pela teoria da atividade. Teoria da atividade. Pela teoria da atividade. Ou do resultado. Cheirou estranho, né? Cheirou estranho, porque eu não falei ou do resultado. Eu falei apenas teoria da atividade. Se a questão estivesse certa, ele ia responder por homicídio. Por quê? Resultado. Porque não foi quando ele tinha 18 anos e 2 meses que veio o resultado morte. O resultado morte veio quando ele tinha 18 anos e 2 meses. Então aí ele ia responder por homicídio consumado. Mas o ordenamento jurídico brasileiro, CPP, ele não adotou as duas teorias, atividade e resultado. Ele adotou apenas a teoria da atividade. O que manda não é o resultado. O que manda é é o momento da ação, é o momento do disparo. Disparo da arma de fogo. Pegou o bizu? Dúvida, Marcelene? Não. Você de casa, dúvida? Manda aí que a gente responde. Então, para eu descobrir o tempo do crime, eu vou adotar a teoria da atividade. Então, você chega na prova e escreve luta. Luta. Para eu descobrir o lugar, teoria da ubiquidade. E agora eu vou dar um exemplo muito tranquilo. O que separa Ceres e Rialma é um rio. Daqui é Ceres, daqui é Rialma e aqui é o rio. Aconteceu, vai acontecer, estou prevendo o futuro. Hoje, sábado, o cara vai tomar uma cachaça lá em Rialma e vai esquentar a cabeça e vai alvejar alguém. Então, ocorreu um crime na cidade de Rialma. Só que entre Ceres e Rialma, qual das duas cidades é mais famosa pela situação hospitalar da saúde? Ceres. Então, o cara que foi alvejado em Rialma, ele será levado para o Pio 10, que é o hospital público que temos em Ceres, que é onde também temos a UPA, né? Então, vai ser levado para o hospital público em Ceres. Não vai ser levado para o hospital de Rialma. Bom, ligou para o SAMU veio, socorreu, levou para o hospital. Quando você vai trabalhar no hospital e você recebe um paciente que ele tem lesões causadas por disparos de arma de fogo, a obrigação do hospital é comunicar à polícia. Então, se vocês não sabiam dessa informação, aprendam. Toda vez que um paciente chega, dá entrada no hospital, e o médico constata que foi disparo de arma de fogo, o médico tem que comunicar o quê? A polícia. Bom, aqui no hospital em Ceres, o médico vai comunicar a polícia de que cidade? De Ceres. Então, o delegado de Ceres vai começar a fazer o que? As investigações. Até porque, sábado à noite, talvez não tenha plantonista em Rialma, as investigações começam em Ceres. Porque foi a delegacia de Ceres que foi comunicada. Tá. Só na segunda-feira é que a polícia de Rialma tomou conhecimento. Só na segunda-feira. Então, no domingo todo, o delegado plantonista de Ceres colheu
testemunho, de alguma testemunha, ou da própria vítima, se ela não morreu. Então já deu uma andada, né? Ali no inquérito policial, talvez ele já comunicou o promotor de justiça de séries, aí é que fica. Nossa, todo esse trabalho feito em séries será perdido? Então, o lugar do crime, nós adotamos a teoria da ubiquidade. O que significa a palavra ubiquidade? Tanto faz o local da ação ou o lugar ali onde ele prestou socorro, que foi séries. Eu posso adotar tanto séries quanto Rialma como o local da investigação. Então pode ser processado tanto em séries quanto em Rialma. Teoria da ubiquidade. Então, para você determinar o lugar do crime, teoria da ubiquidade. Pegou, Marcelino? Dúvida? Dúvida, David? Então vamos lá. Vamos responder agora a questão número 2. Ó, você agora está carregado de informação para responder a questão número 2. Pela teoria da atividade ou do resultado, do lugar do crime? Não. Lugar do crime, a gente só vai determinar pela teoria do quê? Lugar do crime, você vai adotar o quê? Ubiquidade. É atividade, é resultado? Não. Para eu descobrir o tempo, é atividade. O tempo é atividade. Para eu descobrir lugar, é ubiquidade. Então coloca aí, questão está errada. Coloca aí, o ED errado. Questão está errada. Porque para descobrir o lugar do crime, é adotada a teoria da ubiquidade. E não a teoria da atividade ou do resultado. A teoria da atividade é para descobrir o tempo do crime. Beleza? Mestre, Fala. a gente está aqui para compartilhar o conhecimento, né? Agora, sim, a CESP tem feito muito isso daí, ó, de colocar a frase na ordem indireta, que pega a pessoa mais antiga e a pessoa que iniciou agora só tem essa técnica que você ensinou a certa. Por exemplo, ela colocou a frase na ordem indireta. Se você ler na ordem direta, fica bem mais fácil, ó. O lugar do crime é aquele que foi praticado a conduta comissiva ou omissiva pela teoria da atividade ou do resultado. Você coloca a frase na ordem direta, isso aí já tem a ver mais com o português, que ajuda você, inclusive, a entender melhor a matéria, você vê o absurdo que a própria questão fala. Exatamente. Gostei. Muito bem, professor Eduardo. Detonando para nós aí. É isso mesmo. Bom, eu agora vou dar um espacinho aqui. O professor Eduardo vai dar aula de quê? Administrativo. Direito administrativo. Você vai usar o slide? Inicialmente não. Não, então pode vir para cá, professor Eduardo. Resolvemos 2 questões, depois eu volto. Tá bom, galera? Um abraço. Você pode apagar com isso aqui, com aqueles 2 apagadores, fica à vontade. Eu só chegar o data-show aqui. Senão você vai acabar caindo. Bom dia. Meu nome é Eduardo, como já foi dito. Eu vou passar um pouco aqui da técnica de direito administrativo. Esse tópico, ele é um tópico assim, relativamente simples, tá? E eu prefiro assim, que me chame mesmo de Eduardo, porque eu penso assim que a única coisa que separa a gente é um tempo a mais de estudo. Eu comecei a estudar um pouquinho antes de vocês e até hoje aprendo, assim como o professor José Carlos. Então, se tiver alguma dúvida, você pode parar e perguntar. Vocês já tiveram contato com direito administrativo? Não. Já? Não, né? Então, quem já teve, talvez eu vou falar alguma coisa que para você parece ser simples, mas tem que tocar mesmo de forma breve para a gente conseguir passar para frente o conteúdo, né? Então, cadê as canetas? Tá? Vou colocar meu nome aqui.
porque minha memória mesmo é ruim, principalmente com o nome. Qualquer dúvida vocês podem falar assim: Eduardo, e aí? Isso daí, como é que funciona? Não entendi essa palavra, esse juridiquês, esse termo que você usou. Bom, para a gente entrar, o que significa poderes? Poderes no direito administrativo, a gente pode ver em dois lugares. Tanto no artigo 2 da Constituição Federal, que se trata dos poderes da República, né, que é o poder executivo, legislativo e judiciário, certo? E lá no artigo 2 fala o seguinte, que eles são harmônicos e independentes entre si. Independentes e harmônicos, não necessariamente nessa ordem, mas fala isso, ou seja, um não manda no outro, mas eles se dão muito certo. Teoricamente, né? Em outros países, não no Brasil, isso dá mó apoio, mas no Brasil isso não acontece, acontece lá em Narnia. Então, na lei, tá que eles são harmônicos e independentes entre si, ou seja, o poder executivo. Eu vou colocar essa breve introdução e vou colocar aqui, porque a gente vai poder usar ele mais para frente. Poder executivo, legislativo. Tem problema abreviado, não é? Não. Então tá bom. Judiciário. Então, esses daqui são os poderes da República, certo? Eduardo, mas o que o Poder Executivo faz hoje no Brasil? O Poder Executivo, ele é aquele poder que administra. Ele, como se fosse o chefe da casa, o pai da casa, entendeu? Ele pega todo o dinheiro, administra e manda nos filhos, orienta ali. Então, Eduardo, quer dizer que a mulher não manda? Não quer dizer isso, mas só uma forma de analogia. Ele é como se fosse o pai da casa. É ele que gerencia tanto o dinheiro, quanto ordens, organização, entendeu? E para aí, então, vamos colocar aqui, aí eu avanço. Ele administra, certo? O poder legislativo, de forma simples, porque senão é o tópico, é só uma introdução para a gente chegar no tópico, porque senão a gente não consegue avançar. O poder legislativo, o que ele faz? De forma, não usar termos mais difíceis, ele cria leis de forma mais simples. O que o legislativo faz? Ele cria leis, entendeu? Tanto para falar assim, pai, que é o pai da casa, na analogia que a gente usou, você não pode fazer isso, entendeu? Porque, por exemplo, o pai da casa ele pode fazer qualquer coisa só porque ele é o pai da casa? Não, entendeu? O poder legislativo é como se fosse a mãe, entendeu? Você tem vários filhos ali, 10 filhos, tem um pai e a mãe. O poder executivo, ele administra, ele é o pai, como é de forma analógica, não é esse exemplo ao pé da letra, é só para entender, certo? E o poder legislativo, ele cria as leis, ou seja, ele para controlar tanto o poder executivo. E o que o judiciário faz? O judiciário, ele julga, ou seja, quando o pai comete uma falta, alguma coisa que não estava na lei, ou então alguma coisa que estava além da lei, o poder judiciário vem e julga, entendeu? É como se fosse o Estado falando assim, não pai, você fez, a mãe falou que você não podia fazer isso, você fez, e você está errado e eu vou te julgar agora, você vai ter uma pena, entendeu? O poder judiciário, ele julga. Então, o poder executivo, isso na forma típica, eles foram criados para isso, certo? Eles foram criados para isso, ele administra, o poder executivo, o legislativo, ele cria as leis, de forma simples e ampla, e o judiciário, ele julga. Então, esses são os poderes da República. Esse é o primeiro ponto de poderes que eu falei para você, o primeiro ponto, que ele pode ser tratado de dois. E o segundo ponto, ele está dentro aqui, ó. O segundo ponto são os poderes do administrativo, que é o que está no edital da lei. Inclusive, não falei, me equivoquei no início, é no segundo tópico, não no terceiro. Esses poderes administrativos já não se entende dessa forma, se entende da seguinte forma. Se vocês quiserem que eu dite alguma coisa, vocês podem falar, que para ficar claro aí, eu dito para vocês. Esse poder administrativo se entenda como capacidade de fazer alguma coisa, que é o que a gente tem, eu acho que desde o início, desde que a gente testa os desenhos, super-heróis, ou seja, o poder, ele é a capacidade de fazer alguma coisa, ou seja, a capacidade do pai fazer alguma coisa. Só que não é um super poder, igual a gente conhece. Ele é um poder, é uma capacidade que... Como que eu vou explicar para vocês de forma mais simples? Ele é a capacidade que ele tem, como se fosse um corpo, mexer as mãos é um poder. Olhar é outro poder. Então, simples capacidade de fazer alguma coisa, certo? Porque a administração, ela precisa
desses poderes para que ela consiga administrar. Pense, se dentro de uma casa o filho tem o mesmo poder que o pai, a mãe tem o mesmo poder que o pai, e como que o pai vai conseguir mandar então? Por exemplo, filho, você vai à escola hoje às 7 horas da manhã. O filho fala assim, não vou. E pronto, acabou. O pai ele tem que ter um poder a mais do que um filho, ele tem que ter uma superioridade para fazer cumprir a vontade dele, porque senão ele vira bagunça. Esses são os poderes dentro da administração, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, poderes administrativos, que esse é o tópico que a gente queria chegar. Esse daqui foi só uma introdução. Esse daqui é para você saber como é que funcionam os poderes da República, que é os poderes do artigo 2 da Constituição Federal. Esses poderes administrativos, de onde que eles surgem? Eles surgem dos princípios administrativos. Os princípios administrativos, o que é princípio de algo? É algo que se tem para começar alguma coisa, certo? Se tem algo dali, você não nega aquilo ali. Um exemplo, eu tenho um princípio que esse apagador apaga, eu não conheço, nunca vi ele na minha vida. Eu tenho esse princípio que esse apagador apaga. Para mim, eu tenho que partir desse princípio que esse apagador apaga. Então é um princípio de apagar, entendeu? Então o princípio é algo que se parte dali, que tem aquilo como verdade absoluta e não se nega aquilo ali. Existem vários princípios. Esses poderes administrativos surgem dos princípios administrativos, que estão no artigo 37 da nossa Constituição Federal, que o pessoal lá gosta de elencar. Eu vou colocar aqui porque é um tópico que não está... É de onde surgem esses poderes? Eu vou te dar uma pincel. Ah, sim. Queria colocar de outra cor para ficar mais claro. Mas vai falar. Inclusive, se você puder... Você está com código, não está? Leia para mim o artigo 37 da Constituição Federal. E lá fala quais são os princípios administrativos. O pessoal gosta de falar que usa um mnemônico, que eu vou colocar para vocês aqui no quadro, tá? Que é o LIMP. LIMP. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esses são os princípios que estão escritos na Constituição, certo? Isso daqui não está de forma direta no edital. No edital que da lei, ou até em alguns poucos vem. Só que, só de colocar poderes, ele pode puxar tudo isso aqui atrás. Entendeu? Ele pode perguntar aonde que se aplicam os poderes administrativos. Só com essa introdução você já consegue responder a questão. Porque esse concurso ele é de nível médio. Então eles não podem cobrar uma coisa... Não é que eles não podem, fica desproporcional cobrar uma coisa tão aprofundada. E se caso cobrem, vai ser no máximo muito 2 questões, porque fica desproporcional pela exigibilidade do concurso, certo? Então, na onde que se aplicam os poderes administrativos, que é o tópico inicial edital? No poder executivo, que tem atividade administrativa. Só aqui você já consegue responder questão com esse tópico, certo? E aqui, de onde surgem os poderes administrativos? Aí eu vou colocar aqui, ó. Princípios administrativos. Os princípios administrativos, eles podem ser de 2 formas, ou de uma forma que é a que eu falei, né? Você pode ler pra gente o artigo 37? Parágrafo 1º. Não, caput. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e também ao seguinte. Esse que ele falou, que é o link que eu vou colocar aqui para você, é o que está expresso, certo? Ou seja, se você pegar a Constituição e ver, você tem que ter esses princípios lá, que cabe um tópico inteiro só desses princípios, que é muito importante também, certo? Mas como não é o tópico hoje, você só precisa saber que eles existem, entendeu? Por exemplo, se a questão, eu tenho uma hora que eu dou encavalado assim, dessa gaguejada, se vocês não entenderem, achar que eu estou falando rápido, vocês podem falar que eu diminuo, repito sem problema, tá? Então, esses aí são expressos, ou seja, são os escritos na lei. Se você pegar a qualquer momento o artigo 37, você vai ser lá, princípios da administração. A União, o Estado, o DF, o município, da administração direta e indireta, que são outros 2 tópicos que a gente não trabalhou, mas só precisa saber que está lá, seguirão os princípios administrativos. Qual que são eles? LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Então, vamos colocar aqui, princípios escritos.
Eu vou colocar escritos aqui, mas na sua prova não vai vir assim, princípios escritos. Vai vir com outra palavra que é sinônimo, que é o juridiquês, né, que eles gostam de trabalhar, que chama expressos. Certo? Então ele vai vir assim, ó, princípios expressos. Ele vai vir assim, ó, princípios expressos. Certo? Então, esse daqui é o primeiro ponto. Esses princípios expressos são quais? Eles estão no artigo 37. E um ponto que eu não falei que ela. Qual é o seu nome? Marcelene falou, é o CAPT. CAPT também é outra palavra juridiquês, que é simples, significa cabeça. Ou seja, é o próprio artigo. Né? Artigo 37, que são o LIMP. São LIMP, que é legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Eu não vou escrever, se você pegar no artigo 37, quando tomar, porque não é o tópico principal, esse LIMP está no artigo 37, certo? Então fica simples de você ver. E também, eu cheguei até esse ponto para chegar aqui de onde surgem os poderes administrativos. Porque os poderes administrativos, eles não estão expressos, eles estão implícitos, ou seja, não escritos. Que estão dentro, lendo os 22 incisos do artigo 37, porque ele não é só um caput, ele tem 22 incisos e seus parágrafos. Esses 22 incisos que surgem os princípios implícitos. Aí a gente pode falar vários, mas eu vou falar só um, que é o que interessa para a gente hoje, que é a supremacia do interesse público. Mas eu vou colocar aqui para ficar mais simples. No caso, eu vou colocar aqui implícitos. Isso aqui é só para você entender. Na sua prova, não vai aparecer essa não escritos. Vai aparecer implícitos. E o que vai aparecer lá? Os poderes da administração pública se aplicam ao poder executivo na sua atividade administrativa e eles surgem dos princípios explícitos. Para ser mais exato, supremacia. Eu já vou explicar para você, tá? Isso aqui eu não falei ainda. Supremacia do interesse público. Gente, tenta adivinhar minha letra aí. O negócio que é feio. Quando está escrevendo é só eu e Deus. Quando está terminando é só Deus. A supremacia do interesse público. O que significa? Que o interesse público, o interesse da coletividade é maior que o individual. Esse princípio você pode ler os 22 incisos lá que não está lá. Mas se entende, infere-se, depreende-se. Você lendo, assim, quando você pegar a lei e começar a ver, você vê que tem muita coisa ali que não está escrito, mas você entende o que ela quer falar. E é isso que ela entende. É chamado de implícito, é o que não está escrito. Ou seja, além dos princípios escritos, se você pegar o artigo 37, vai ter os não escritos, que na sua prova vai vir implícitos, certo? E existem vários. Eu vou tratar hoje só da supremacia do interesse público, é desse princípio que surgem os poderes. Um exemplo para vocês do pai. Por que o pai ele tem a função, vou tirar essa convite. Por que o pai ele tem esses poderes? Por que ele tem esses poderes? Por que o pai tem esses poderes? Porque ele é o pai, porque ele é homem. Não. Pode ter uma casa que tem só a mãe, ela exerce o poder do pai e da mãe. Então não é porque ele é homem, porque ele é pai, não. É porque ele quer o bem de todos os filhos. Ele quer o bem de todos os filhos, assim como o Estado. O Brasil quer o bem de todos os brasileiros. Ele quer que todo mundo tenha casa, tenha carro, tenha uma vida digna, que é a dignidade da pessoa humana. Ele quer tudo, entendeu? E se um brasileiro rouba, ele não rouba e fala assim, não, você rouba porque é errado. Não, por que é errado? Porque você tomou alguma coisa, violência ou grave ameaça, que seja em crime penal, né? De outra pessoa, de um outro filho meu, entendeu? Então, por isso que ele manda. Você vai para a escola por quê? O exemplo que eu falei. E eu mando e você tem que ir. Porque senão você vai sofrer uma penalidade. Porque você estudando, você vai ter o melhor para você. E filho, a gente como filho, a gente sabe que a gente quer o mais fácil, não quer estudar. Então, por isso é supremacia. Porque o pai, ele vê por cima, ele vê que você está fazendo errado e pode te trazer um mal ou para você ou para outro irmão seu, de forma ampla, no futuro. Isso é supremacia do interesse público.
Interesse público é um interesse de todos. Esse é um princípio que rege a administração. Esse princípio gera os poderes. Vou colocar aqui. Isso, ele gera os poderes administrativos. Ele gera esses poderes administrativos. Eu acho que com essa introdução a gente vai conseguir começar o tópico agora, que seria impossível só falar, para chegar a poderes administrativos. O que eu estou fazendo aqui, meu Deus? Quem já teve algum contato vai estar só revisando, mas quem nunca teve não sabia nem onde estava se situando. Isso daqui já é um tópico que quando você já está andando no direito administrativo, já teve o primeiro contato, já sabe o que é União, DF, Estado, Município, já sabe o que é administração direta e indireta. Então, aqui, em todas as aulas, em videoaulas, em mini-cursos, em cursos online, em cursos presenciais, o professor dá apenas o norte. O que vai fazer sua aprovação, o que vai fazer que você passar no concurso é o TBC. O que é o TBC? Tempo de bunda na cadeira. É você e você. Ninguém vai poder fazer isso por você. Você vai ter que chegar em casa, olhar um livro de direito administrativo, não precisa se aprofundar tanto, é só para você saber conceitos iniciais, porque tem autor que vai aprofundar isso daqui, ó. Tem a Maria Helena Zeneta de Pietro, que ela criou o direito administrativo, inclusive ajudou a criar a Constituição, o processo administrativo federal. Então ela vai falar muita coisa que você não precisa saber. O que você quer? Você não quer dar aula disso aqui. Você quer acertar a questão e passar no concurso. Porque quando você tiver no cargo que você quer, eu vou dar um exemplo, não sei se é o cargo que você almeja, porque abriu vários cargos, né? Policial legislativo. Quando você fala assim,